O ar da manhã carregava aquele cheiro inconfundível de terra molhada e café amadurecendo. As folhas reluziam ainda úmidas pelo orvalho, e o som dos grilos silenciava aos poucos, substituído pelo balé das primeiras ferramentas encontrando o solo. Era ali, entre os cafezais que se estendiam pelas encostas como ondas verdes, que ela se perdia diariamente. Luísa, 43 anos, herdara uma parte da fazenda do pai e cuidava dela com um zelo quase devocional. Vivia há 5 anos ali, desde que seu casamento terminara, e ela decidira trocar a cidade pelo silêncio que só o campo sabe oferecer. Trabalhava ao lado dos colonos, andava entre as fileiras de arbustos como quem lê uma história já conhecida, mas que ainda emociona. Seu olhar era calmo, a pele dourada pelo sol e o corpo firme, esculpido pelo trabalho árduo. Foi numa manhã de agosto, de céu cinzento e vento morno, que tudo começou a mudar. O novo gerente contratado chegara, Jorge, 69 anos. Um homem que carregava no rosto o traço do tempo, mas nos olhos. Nos olhos havia algo inquieto, vivo, impossível de ignorar. Alto, de postura ereta, mãos grandes e voz grave, ele trazia consigo um passado cheio de histórias nos cafezais do sul e um olhar que parecia saber mais do que dizia. Luísa não esperava sentir nada. Viu-o chegar como quem analisa um novo trator, profissionalmente. Mas bastou vê-lo caminhar entre os pés de café, falar com os trabalhadores com uma calma firme, para algo em seu peito começar a se mover, sutil, como a primeira brisa antes da tempestade. Nas semanas seguintes, os dois passaram a conviver de forma inevitável. Ele precisava conhecer o terreno, ela fazia questão de acompanhar. Conversas triviais sobre colheitas e poda tornaram-se momentos longos demais para serem apenas técnicos. Um olhar que demorava mais do que o necessário, uma risada compartilhada com mais calor do que o previsto. E o silêncio. O silêncio entre eles era espesso, cheio de coisas não ditas. Naquela manhã específica, Jorge sugeriu algo inesperado. Estavam lado a lado observando os galhos baixos de uma fileira mais antiga. Esses pés têm alma, mas precisam de provocação, disse ele, sua voz baixa como um segredo. Se a gente adubar diferente, mexer o solo mais fundo e deixar a natureza fazer o resto, pode surgir algo que ninguém espera. Ela o olhou de lado, tentando decifrar se falava do café ou de outra coisa, mas ele apenas sorriu, aquele sorriso de canto de boca, carregado de algo indefinível. Às vezes, ele continuou, o que a gente planta há anos só floresce de verdade quando é remexido por dentro. O vento soprou mais forte. Uma folha roçou no braço dela. Luísa sentiu o arrepio subir da nuca até a cintura. Nas semanas que seguiram, começaram a trabalhar juntos mais de perto. Jorge mostrava a ela formas novas de cuidar da plantação, mas era nos momentos de pausa que o calor se formava. Uma vez, na varanda do galpão, os dois se sentaram lado a lado, os dedos quase se tocando sobre a madeira antiga. Ele falava devagar, o tom da voz grave reverberando no peito dela. A cada risada dele, Luísa sentia uma vibração que se espalhava por dentro, como se a terra embaixo dela estivesse despertando. Certa tarde, estavam sozinhos no depósito de secagem, o cheiro forte do grão ainda fresco enchendo o ar. Jorge se abaixou para mostrar algo numa das peneiras. Ela se inclinou também e por um instante seus ombros se tocaram. Foi um simples toque, mas a corrente elétrica que passou por ela a fez prender a respiração. Ele não se afastou. Permaneceu ali, colado, e falou baixinho. Você sente isso também, Luísa? Ela não respondeu. Apenas permaneceu imóvel, o corpo em alerta, como se aquele pequeno contato tivesse desenterrado algo antigo, enterrado sob camadas de controle.
A respiração dela ficou mais curta, o coração disparou. Ela se afastou com um leve movimento, não de rejeição, mas como quem teme ir longe demais antes da hora. Naquela noite, demorou a dormir. Relembrou o calor daquele toque acidental, a firmeza da voz dele, o jeito como ele a olhava, como quem sabia que ela escondia algo por trás dos olhos tranquilos. E no dia seguinte, quando ele passou por ela na plantação e disse apenas "Bom dia", com aquele mesmo sorriso ambíguo nos lábios, ela percebeu. Não era só ela. Algo havia sido plantado ali, não no solo, mas entre eles, e agora crescia em silêncio, lento, mas inevitável. Os dias se tornaram pequenos demais para conter o que crescia entre eles. Cada manhã começava com um cumprimento aparentemente inocente, mas que carregava um subtexto denso como o aroma dos grãos torrando. Jorge mantinha sempre aquele tom calmo, mas seus olhos, aqueles olhos, a seguiam com uma intensidade que fazia a pele dela vibrar. Luísa, por sua vez, começou a se vestir com mais cuidado, sem perceber. Blusas de algodão mais ajustadas, cabelos presos apenas o suficiente para manter a praticidade, mas soltos o bastante para balançar ao vento. Era instintivo, como a terra, respondendo à primeira chuva depois da seca. Em uma manhã nublada, ele a chamou até a parte mais afastada da plantação, onde alguns cafeeiros cresciam em fileiras antigas, entrecortadas por pedras e sombra. O lugar era mais fresco, mais silencioso, mais íntimo. Aqui, ele começou apontando para o solo. Esse trecho tem potencial, mas precisa ser revirado com cuidado. Se mexer demais, machuca. Se for com leveza, pode florescer com força. Ela sabia que ele falava da terra, mas também sabia que não era só isso. E você tem mão leve, Jorge? Provocou com um sorriso discreto, desviando o olhar para os dedos dele, firmes e calejados. Ele a fitou demoradamente. Um silêncio grosso caiu entre eles. O som distante dos pássaros era o único ruído. Tenho a mão que a terra precisa, respondeu, a voz baixa, como se cada palavra carregasse peso e desejo. E aprendi que o segredo está em sentir o tempo certo. Luísa sentiu algo se contrair dentro dela. Um calor morno se espalhou do centro de seu peito até as pontas dos dedos. Não havia toque, não havia nada concreto entre eles. E ainda assim, ela se sentia exposta, como solo recém-descascado diante do céu. Ele se aproximou um passo. Não tocou, apenas se fez presente, como uma tempestade que paira antes do trovão. O corpo dela reagiu sem permissão. Respiração curta, olhos fixos nos dele, músculos tensos. Por dentro, um redemoinho. "Por que você me olha assim?" sussurrou ela, como quem tenta decifrar um código que não quer ser compreendido. "Porque você ainda não se deu conta do quanto está viva", respondeu ele. "E isso é um crime contra a natureza." Ela não soube o que dizer. As palavras dele a atingiram com uma força surpreendente. Jorge não era um homem de seduções rápidas ou palavras vazias. Cada frase que dizia parecia vir de dentro da terra, antiga, carregada, essencial. Naquela noite, ao se deitar, o lençol pareceu áspero contra sua pele sensível. Os pensamentos giravam em torno de gestos não feitos, de toques evitados por milímetros, mas que deixaram rastros como se fossem reais. Ela podia sentir, com vívida clareza, o calor da presença dele, o perfume da terra e do suor misturado, a respiração dele quando falava tão próximo. E no dia seguinte, quando estavam os dois sozinhos no galpão de armazenamento, foi como se o mundo inteiro esperasse. Jorge se aproximou por trás enquanto ela organizava algumas sacas. Seu corpo não a tocava, mas o calor dele a envolvia por completo. O coração dela tamborilava, as mãos tremiam levemente. "Você nunca pensou em plantar algo diferente?"
Ele disse em seu ouvido, tão próximo que ela sentiu o ar morno da respiração dele roçar seu pescoço. Ela estremeceu. Que tipo de coisa? Ele ficou em silêncio por um momento, e então disse devagar, algo que só floresce se for regado com desejo. Ela se virou, encarando-o. A tensão entre os corpos era espessa, carregada de promessas. Os olhos dela, normalmente calmos, ardiam agora com uma dúvida misturada à vontade. Ele não se moveu. Esperava, como se soubesse que o tempo dela era o que definia o próximo passo. Jorge, ela murmurou, quase como um aviso, mas o nome dele em seus lábios soou como uma carícia. Ele deu meio passo para trás, não de recuo, mas como quem respeita a borda de um precipício. Eu sei, ainda não, disse ele, e saiu, deixando-a sozinha no galpão. Mas mesmo ausente, Jorge parecia estar por toda parte, no cheiro da madeira úmida, no calor ainda vivo que ela sentia nos braços, na pulsação acelerada que não cedia. Naquela noite, Luísa sonhou, com mãos em sua pele, com a respiração presa num fio de expectativa, com uma plantação silenciosa ao redor, cúmplice. Sonhou com olhos que diziam tudo sem precisar falar. E ao acordar, soube. Não era só atração, era algo mais profundo, como raízes invadindo a terra devagar, mas com força suficiente para quebrar rochas. Na manhã seguinte, o céu estava encoberto, carregado com aquela luz difusa que deixa tudo mais suave e, paradoxalmente, mais intenso. Luísa saiu de casa cedo, mas não por causa do trabalho. Era como se a terra a chamasse com um sussurro íntimo, como se cada folha soubesse algo que ela ainda não tinha coragem de admitir em voz alta. O caminho até a ala mais distante da plantação, onde as árvores mais velhas cresciam, era ladeado por cipós e ervas aromáticas. Ela seguiu devagar, respirando fundo, os dedos roçando nas folhas como quem procura uma resposta no toque da natureza. Quando chegou, ele já estava lá. Jorge. Ajeitava um saco de adubo ao lado de uma das fileiras inclinadas, com as mangas da camisa arregaçadas, o suor já visível no contorno do pescoço. Ela parou por um instante apenas para observá-lo. A postura dele, a forma como se movia com firmeza, como se o próprio chão o reconhecesse. E quando ele a notou, o mundo pareceu pausar. Ele sorriu. Aquele sorriso silencioso, cheio de entendimento. Você veio. Sua voz era mais grave naquela manhã, como se estivesse mais próxima da terra do que do ar. Eu vim. A dela soou como um eco contido, hesitante, mas real. Trabalharam lado a lado sem trocar muitas palavras. A tensão era espessa, mas estranhamente confortável. O som das ferramentas cavando, o cheiro quente da terra remexida, o contato acidental das mãos ao trocar instrumentos, tudo isso construía uma espécie de linguagem paralela, feita de pele, respiração e silêncios. E então veio o momento em que tudo mudou. Estavam dentro do velho depósito de implementos, procurando um saco de calcário guardado há semanas. Lá dentro, a luz era filtrada por ripas de madeira, criando sombras longas e fragmentadas. A poeira dançava no ar, e o cheiro era de terra, ferro e suor, cru, íntimo. Luísa abaixou-se para alcançar um saco empilhado, mas perdeu ligeiramente o equilíbrio. Ele a segurou pela cintura, rápido, firme. A mão dele se encaixou em sua pele com uma precisão que parecia ensaiada há muito tempo. E ali ficou, apenas por um segundo a mais do que o necessário. O corpo dela reagiu antes da mente. Um arrepio que começou na base da coluna e se espalhou como faísca. Ela se endireitou lentamente, mas não se afastou. Ficaram frente a frente, respirando o mesmo ar, sentindo a eletricidade pulsar entre os dois. Você tem ideia de como isso é perigoso? Sussurrou ela, sem conseguir sustentar o olhar por muito tempo. Só o que vale a pena costuma ser.
Ele respondeu, a voz rouca, os olhos fixos nela, como se vissem além da pele, além da carne, direto no âmago do que ela tentava esconder. Ele ergueu a mão, devagar, e tocou o rosto dela com as costas dos dedos, um gesto quase reverente. A pele dela ardeu onde ele encostou. Ela fechou os olhos, respirando fundo. O toque desceu pela linha do maxilar, passou pela curva do pescoço e parou no ombro. Ele não avançou, mas o calor que deixava em sua trilha era suficiente para incendiar qualquer resistência. Você sente isso, Luísa? Eu vejo. Você tenta esconder, mas seu corpo me chama toda vez que se aproxima. Ela recuou meio passo, como se o espaço a protegesse, mas seus olhos diziam outra coisa. Não havia medo ali. Havia desejo, contido, tenso, prestes a romper. Você está mexendo demais essa terra, murmurou ela, quase num sussurro, os olhos queimando nos dele. Ele deu um passo à frente, apagando a distância que ela criara. A mão dele voltou à cintura dela, com mais intenção agora. Os corpos quase se tocavam. Ela sentia a respiração dele bater em seus lábios. E você está florescendo por dentro, disse ele, com aquela calma que escondia um desejo ardente. Só ainda não percebeu o quanto. O silêncio se estendeu, denso como uma nuvem prestes a chover. O tempo ficou suspenso, e então ela fez algo que não esperava de si mesma. Sua mão subiu até o peito dele, pousando ali, sentindo o batimento forte sob a camisa úmida. Isso não devia estar acontecendo. Mas está, ele disse, firme, e eu não vou fingir que não vejo. E então, por um momento, tudo parou. O mundo, a razão, o medo. Ela se inclinou e os lábios dele se tocaram, lentamente, suavemente, como o primeiro toque da chuva em terra seca. Foi um beijo contido, mas denso, tenso. Um beijo que sabia que estava cruzando uma linha, que jamais permitiria retorno. Quando se afastaram, os olhos dela estavam marejados, não de tristeza, mas da intensidade do que haviam acabado de provocar. Jorge manteve a mão em sua cintura, firme. Ela não se afastou. Isso muda tudo, disse ela. Isso revela tudo, corrigiu ele. O silêncio caiu outra vez, mas agora era outro tipo de silêncio. Um que gritava, um que dizia que o que havia entre eles havia finalmente deixado de ser semente e começava ali mesmo a florescer. O beijo havia deixado marcas invisíveis, não no corpo, ainda não, mas na pele da alma, onde arde mais fundo e demora a se apagar. Luísa voltou para casa naquela tarde com os lábios ainda formigando, o gosto dele misturado ao cheiro da plantação. Caminhou devagar, sentindo a brisa tocar seu rosto como se tudo tivesse ganhado nova textura. O mundo parecia mais vibrante e o silêncio da casa mais ruidoso. Ela se deitou cedo, mas não dormiu. Revivia cada detalhe do momento entre eles. O toque da mão dele em sua cintura, a firmeza calma, os olhos tão próximos dos seus, o calor espalhado por cada milímetro do corpo. Era como se, ao beijá-la, Jorge tivesse aberto um sulco fundo onde antes havia apenas superfície. E agora, tudo florescia dali. Desejo, dúvida, saudade de algo que ainda nem fora vivido por completo. Nos dias seguintes, os encontros entre eles mudaram de tom. O que antes era troca de instruções, agora se fazia entre olhares e silêncios cheios de promessas. As mãos se tocavam por mais tempo ao passar uma ferramenta. Os corpos se cruzavam com menos espaço entre eles. Um ritual sem palavras, mas carregado de sentido. Numa tarde abafada, o calor pairava pesado sobre os galhos. Os trabalhadores já haviam recolhido suas ferramentas, mas Jorge e Luísa permaneciam na plantação. Ele observava uma área sombria entre duas fileiras, um espaço onde o solo era mais escuro, mais fértil. Aqui tem sombra demais, mas é aqui que tudo começa a brotar com mais força. Você sabia?
disse ele agachando-se, passando os dedos pela terra fofa. Ela o observava, os olhos fixos nas mãos dele. Eram mãos de trabalho, mas havia nelas uma delicadeza que ela agora conhecia. Aproximou-se devagar, parando a centímetros de onde ele estava. Quando Jorge se levantou, seus rostos se encontraram mais uma vez, tão perto que podiam sentir o calor um do outro. E dessa vez não houve pausa. Ele segurou seu rosto com ambas as mãos e os lábios se uniram outra vez, mas diferente daquela primeira vez contida. Esse beijo era carregado de tudo que haviam tentado evitar. Foi longo, profundo, e quando as bocas se separaram, os corpos já haviam se colado, como raízes entrelaçadas por baixo da superfície. Você me deixa sem ar, sussurrou ele, os dedos passando pela nuca dela com ternura. Ela sorriu, o rosto encostado ao peito dele. Sentia o coração dele bater contra sua face, rápido, vivo. E você me faz esquecer de tudo que deveria lembrar, confessou, os olhos fechados. Ele a segurou pela cintura, puxando-a para o espaço estreito entre as árvores. O chão estava coberto de folhas secas, o ar denso, cheio do perfume da terra. Ela encostou-se no tronco grosso de um dos cafeeiros mais antigos, e Jorge a cercou com o corpo, sem pressa, mas sem espaço para fuga. O silêncio que se seguiu foi cheio de tudo o que ainda não se dizia. Ele passou os dedos pela face dela, depois pelo pescoço, e desceu até o braço, traçando um caminho suave que a fez arrepiar. Você treme só de eu te tocar assim, disse, a voz baixa, quase reverente. Porque eu não estou acostumada a ser tocada desse jeito, respondeu, sem esconder a verdade. Ela não resistiu quando ele se aproximou mais, colando o corpo ao dela, as mãos se firmando em sua cintura, os olhos fixos nos dela. O calor que brotava entre eles era quase insuportável de tão íntimo, e ainda assim não havia pressa. Havia apenas aquela dança lenta e carregada de intenção. Jorge se aproximou do rosto dela mais uma vez, mas não beijou. Passou os lábios pela bochecha, pelo canto da boca, pela pele sensível da mandíbula, até encontrar a curva do pescoço. Quando os lábios dele tocaram ali, Luísa suspirou de forma contida e ele percebeu. Aqui, disse ele sussurrando com os lábios ainda na pele dela, é onde você guarda o que esconde de todo mundo. Ela inclinou a cabeça, permitindo mais espaço, os olhos fechados, o corpo entregue. Não era apenas o desejo que a dominava, era a maneira como ele a tocava, como se a decifrasse em cada gesto. Era como se ele enxergasse tudo o que estava adormecido dentro dela e fosse capaz de acordar sem quebrar nada. Fica mais um pouco, ela pediu, a voz embargada pelo que sentia. Fica o tempo que você quiser, ele respondeu, e havia verdade naquela promessa. O tempo passou lento entre os ramos, os dois se abraçando em silêncio, os corpos aquecidos um pelo outro, as emoções à flor da pele. Quando finalmente se afastaram, não disseram nada, não precisavam. Naquela noite, ao olhar para a plantação pela janela, Luísa entendeu que o que haviam começado ali já não era só atração, era raiz, era flor, era algo crescendo entre os dois que não cabia mais em palavras e tampouco seria possível arrancar. Os dias seguintes foram de sol forte e céu translúcido, o tipo de tempo que fazia o cheiro do café recém-colhido pairar por toda a fazenda. Mas para Luísa, tudo estava impregnado de outra essência. Era o toque dele ainda queimando em sua pele. Era o calor dos lábios de Jorge, que parecia ter deixado marcas invisíveis em seu pescoço, em sua memória, em cada espaço que ela atravessava. Agora, o trabalho era só uma desculpa. A plantação, silenciosa testemunha de tudo, guardava os passos de ambos com cumplicidade. Olhares trocados por entre fileiras, toques furtivos em passagens estreitas,
palavras sussurradas entre o barulho da peneira e o farfalhar das folhas. A tensão entre eles não era mais contida, era viva, pulsante, e crescia com cada dia que passava sem que cruzassem novamente aquela fronteira que os separava do irreversível. Na véspera da festa da colheita, Luísa recebeu uma mensagem escrita à mão, deixada por alguém no parapeito da janela da sede. A caligrafia era dele, Jorge. Depois que os outros forem embora, venha até a parte alta do pomar. Quero te mostrar algo que plantei há alguns anos. Algo que talvez só agora esteja pronto para florescer. Ela sentiu o estômago se contrair com a antecipação. O papel parecia vibrar entre seus dedos. Sabia que, ao aceitar, algo mudaria para sempre. Mas o desejo, esse já era incontrolável há tempo demais. A noite chegou. A casa estava vazia. Apenas o som dos grilos preenchia os intervalos do silêncio. Luísa atravessou a plantação, a brisa morna roçando em sua pele como dedos conhecidos. Subiu pela trilha da parte alta do pomar, onde os galhos eram mais densos, o chão coberto por folhas macias. Jorge a esperava, de pé, sob o céu estrelado, com as mãos nos bolsos e os olhos fixos nela como se a tivesse invocado com um pensamento. Ele não sorriu, apenas a observou, como se cada passo que ela dava em sua direção fosse sagrado. Quando ela parou diante dele, o silêncio entre os dois estava carregado como uma tempestade que antecede o trovão. Ela o encarou, os olhos úmidos de tudo o que sentia e ainda não ousava dizer. "O que você plantou aqui?" perguntou a voz embargada. Ele se aproximou, devagar, e ergueu a mão para tocar seu rosto. Os dedos pousaram como se ela fosse feita de brisa, com a delicadeza de quem conhece o poder do gesto. "Você", respondeu ele. "Há muito tempo, muito antes de chegar aqui, eu já esperava algo como você, só não sabia que teria coragem de colher." Ela fechou os olhos ao ouvir aquilo. Era mais do que palavras, era verdade crua, vivida no silêncio dos dias, no calor dos olhares. Ele se inclinou e os lábios se tocaram novamente. Dessa vez não havia mais contenção. Era beijo de terra úmida, de chuva esperada, de colheita que amadureceu no tempo certo. Luísa sentiu as mãos dele em suas costas, puxando-a para mais perto, e se deixou envolver. O corpo cedeu como solo rendido, a raiz que o penetra devagar. Os lábios de Jorge desceram por seu pescoço, traçando um caminho de calor e reverência. E quando suas mãos encontraram a pele dela por baixo da camisa, não houve pressa. Havia urgência, sim, mas também cuidado. Como quem conhece a força do toque e o respeito do tempo. O ar estava carregado. Ela sentia cada centímetro da pele viva, como se pela primeira vez estivesse realmente sendo vista. Seus dedos percorriam os braços dele, os ombros fortes, o peito largo, descobrindo texturas, absorvendo calor. A pele dele tinha o cheiro da plantação, de sol, de madeira, de café, e aquele aroma a envolvia como um véu, aquecendo seus sentidos. As roupas caíram em silêncio, como folhas que se rendem ao outono. Os corpos se encontraram sob o céu, entre as árvores antigas, e ali, naquela clareira onde ele a esperava, os dois se descobriram em movimento lento, como se fossem extensão um do outro. Ele a tocava como quem conhece o mapa dos desejos, não com pressa, mas com precisão. O prazer crescia entre eles como uma fogueira que se alimenta do próprio vento. A pele dela vibrava sob cada beijo, cada toque. Seus corpos se ajustavam como raízes entrelaçadas, sem esforço, apenas inevitabilidade. Luísa arqueava-se sob ele, sentindo-se desfeita e inteira ao mesmo tempo. E quando finalmente se entregaram um ao outro por completo, foi como atravessar uma estação inteira em um só instante. Depois, deitados sob a sombra dos galhos e o brilho das estrelas,
Jorge segurou a mão dela com firmeza. Não havia palavras, apenas respirações entrecortadas, a pulsação ainda acelerada e o eco do que haviam compartilhado vibrando no ar. Ela virou o rosto para ele. Isso muda tudo, sussurrou. Não, disse ele com um sorriso calmo. Isso revela o que sempre esteve aqui. Na manhã seguinte, quando ela desceu para o terreiro com a luz ainda alaranjada nas folhas, a plantação parecia outra. E talvez fosse, porque agora ela sabia. Havia algo crescendo ali que não era apenas café. Era amor, desejo, enraizado, maduro, finalmente colhido,